Olá, seja bem-vindo à aula de introdução ao positivismo jurídico, lições de filosofia do direito, do professor Norberto Bobbio. Estamos gravando diretamente do Centro Universitário Cristos, com os alunos do primeiro semestre da disciplina de introdução ao estudo do direito, introdução ao direito, que é história e propedêutica, e vamos começar a nossa aula sobre direito natural e direito positivo. E, obviamente, aí embaixo estão os meus contatos, o e-mail e a página do Vimeo, onde esse vídeo estará publicado. E quero lembrar que vocês podem parar o vídeo a qualquer instante para tomar anotações. Obviamente, como há a presença de alunos, eles também poderão fazer perguntas que serão reproduzidas por mim durante a gravação do áudio. Em primeiro lugar, nós temos que analisar o direito natural e o direito positivo no pensamento clássico. O positivismo jurídico não deriva do positivismo filosófico, são dois conceitos diferentes. Este último, o filosófico, surgiu na França por obra de Auguste Comte e derivado do racionalismo iluminista. O racionalismo iluminista, inclusive, é acusado de romantismo, porque ele deposita uma confiança extremada na racionalidade humana, que seria capaz de revelar os melhores valores a serem utilizados pelo legislador na hora da confecção das normas jurídicas. Então, esses valores humanos não são derivados nem da metafísica, nem da religião, mas da experiência humana. Isso é a base do pensamento positivismo filosófico de natureza iluminista. O positivismo jurídico impõe a ideia de direito positivo. Ele nega a existência de um direito natural, se opõe à existência de um direito natural. Na história ocidental, desde a antiguidade, os juristas operam dentro da lógica que considerava a existência de um direito natural de origem divina ou em decorrência da natureza, por exemplo, e de um direito positivo que era criado pelo legislador, ou seja, fruto da atividade humana de organização das cidades-estado. Um dos primeiros debates que existe em torno desse tipo de questão, da existência de um direito natural e de um direito positivo, remonta à obra de Platão, quando cita os diálogos de Sócrates com os sofistas. Enquanto discutiam sobre os critérios valorativos, era colocada a questão daquilo que existe como um fenômeno natural, ou physis, e o que é reconhecido como convenção social ou teses. Então, o que Sócrates colocava é que o direito positivo era fruto da convenção social, enquanto o direito natural derivaria da natureza, derivaria da physis, e, portanto, seria imutável e universal, porque a natureza é a mesma em todos os cantos do cosmos. Essa concepção também é destacada por Platão na obra Timeu, na qual existe uma diferença entre justiça natural, que deriva das leis naturais que regem o cosmos, e a justiça positiva, que deriva das leis que regem a sociedade. Dando continuidade ao exame do pensamento clássico, nós temos a obra de Aristóteles, na qual é considerada a justiça natural igual em todas as partes, independente da valoração subjetiva de alguém. Então, em qualquer local do planeta, em qualquer sociedade, haverá sempre a mesma justiça natural. Enquanto a justiça positiva é aquela fundada na lei. Então, ela vai variar de acordo com o local onde ela é produzida. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, Aristóteles defende o critério da utilidade da norma jurídica criada pelo legislador. O legislador ele vai criar uma norma útil para a sua cidade. Então, dentro da classificação aristotélica, você pode validar o direito natural da seguinte maneira, em contraposição ao direito positivo. Quanto à eficácia, o direito natural é universal, porque o fogo que queima na Grécia é o mesmo fogo que queima na Pérsia, e o direito positivo é particular,
vale nas comunidades nas quais é aprovado. Por que ele fala de fogo? Porque o fogo é algo que deriva da natureza. Então, da mesma forma como o fogo que deriva da natureza arde igualmente em todas as partes, também a justiça natural será a mesma em todas as partes, porque ela deriva da natureza. Quanto ao conteúdo, o direito natural prescreve ações de bondade objetiva, ou seja, independente da discordância de alguém ou de algumas pessoas, sendo o direito natural a expressão do bem em si, né, prescrevendo ações boas por si mesmo, enquanto o direito positivo impõe condutas que, uma vez reguladas, devem ser praticadas conforme a lei. Já existe, inclusive, aí um direcionamento para um certo formalismo relacionado à lei. Ou, em outras palavras, enquanto no direito natural a ação deve ser praticada por si, porque ela é boa, no direito positivo ela deve ser praticada conforme manda o legislador, independente de valoração. Dando prosseguimento aos antecedentes históricos, vamos agora analisar o direito romano. No direito romano também existe uma classificação quanto ao direito natural e também quanto ao direito positivo, fazendo a seguinte observação: o ius gentium, que é o direito das gentes, é somado ao direito natural. Em outras palavras, o direito natural não é só o ius gentium, ele é também universal e trata especificamente da justiça natural, ou em outras palavras, decorrente da natureza e boa por si. Então existe um direito natural e dentro dele está incorporado o ius gentium, o direito das gentes. Por quê? Porque o direito natural ele vai englobar inclusive as tradições religiosas do povo romano, que, como a gente vai ver na próxima unidade, se incorpora no direito positivo romano com a codificação de Justiniano, certo? Então, a diferença que é preciso aqui fazer é a seguinte, é que o ius gentium, como parte do direito natural, ele se opõe ao ius civile, que é o direito positivo da cidade-estado. Então, os romanos estão admitindo, por exemplo, que em Roma, que é a cidade-estado mais poderosa daquele período, existe um direito que é aplicado dentro das fronteiras de Roma e que pode contrariar o ius gentium, se aplica especificamente dentro do território da cidade, enquanto o ius gentium vale em todo o espaço no qual o Império Romano exerce o seu poder. Agora, de onde se originam essas distinções entre ius gentium e ius civile? Ora, a origem do ius gentium é a própria razão natural, ou seja, deriva do fato do ser humano ter, por natureza, o raciocínio e ser capaz de identificar o bom do mal. Entretanto, o direito civil é o direito positivo de cada cidade, ou seja, vai variar de acordo com a vontade do legislador. Por sua vez, o direito natural, abrangendo o ius gentium, rege não só a sociedade, mas a natureza como um todo. Claro, nela incluído o homem, ou seja, os romanos consideram o homem como parte da natureza. Na classificação romana, portanto, impera um pragmatismo em relação ao direito positivo e um universalismo em relação ao direito natural. Como vocês podem ver na classificação que é demonstrada no slide, o direito natural é determinado segundo uma razão natural, admitindo-se uma providência divina que orienta o homem à concepção de valores ligados a uma divindade. Ou seja, se os deuses reproduzem características humanas, na cultura romana, é óbvio que os romanos, em atendimento a essas características, devem criar normas de direito natural, baseando-se nesses comportamentos das divindades. Enquanto o direito positivo,
é determinado ou criado por um certo povo e é constituído para atender seus interesses, podendo mudar ou por consenso tácito do povo ou por novas leis. Esse é o entendimento do digesto, que é um dos documentos criados por São Paulo. Dando continuidade ao estudo do direito natural e direito positivo, nós vamos entrar agora no pensamento medieval. Nós temos que entender a priori o seguinte: na Baixa Idade Média, há uma prevalência do direito romano, a despeito do que havia na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, que é o começo da Idade Média, o direito romano ele foi esfacelado pelas invasões bárbaras, né? Pelas invasões germânicas, pela própria desestruturação do Império Romano. Mas ele ressurge a partir dos trabalhos da Universidade de Bolonha, onde você tem, por exemplo, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Vai ressurgir a importância do direito romano associado ao direito canônico dentro da regulamentação do Sacro Império Romano, certo? Esse Sacro Império Romano-Germânico, ele é nada mais, nada menos do que a configuração da Igreja Católica Romana, a Igreja Cristã Romana. O conceito de direito natural e direito positivo vai mudar em relação aos antigos. Enquanto para os antigos o direito natural era originário da natureza ou do cosmos e também das divindades, o direito natural para os medievais, que eram controlados pela Igreja Romana, era derivado de Deus, certo? Então aí você tem uma tradução até um pouco mal feita de um dos trechos que está citado em latim no livro do Bobbio, mas que não tem tradução na obra dele, e eu fiz essa tradução assim até com muito medo, porque toda tradução é uma forma de traição, tá? Então eu coloquei aí o posicionamento de Abelardo no Diálogos Interfilósofo Judeu e Cristiano, né, os diálogos entre o filósofo judeu e o cristão, que coloca o direito natural como um direito positivo. Por quê? Porque ele é imposto por Deus. O direito natural, agora, ele é ele mesmo positivo. Deus impõe o direito natural, né? A razão divina que regula, que criou o universo. Então ele criou dentro das suas leis, ele impôs à natureza um certo tipo de funcionamento. A tradução do latim é mais ou menos o seguinte: agora não se deve exceder nas coisas que dizem respeito à justiça, nem nos aspectos positivos do caminho da justiça. Então existem aspectos positivos, ou seja, impostos sobre justiça. Por quem? Ou pela natureza ou por Deus. Ele deixou a questão em aberto, mas é óbvio que a gente vai ver já já que ele vai fazer a defesa, né? Os medievais vão fazer a defesa, a imposição do direito positivo por Deus. E ele diz: posto que o direito natural, que é uma coisa positiva, posta. Esse posto aí é uma consideração minha, porque quando eu falo positivo, eu estou colocando como impositivo. Na realidade é isso, eu estou impondo, é imperativo, é obrigatório, é colocado para ser seguido. E aí ele vai falar o seguinte, ó, em relação à justiça dos seres humanos. Positivamente, no entanto, é o fato de que a partir da justiça dos seres humanos, para o bem comum, olha, tá vendo? Então, a lei tem que ser criada para o benefício do povo, ou seja, é mais seguro fortalecer o grau de virtude ou de qualquer ação à autoridade do mero costume. Ou seja, em outras palavras, eu tenho que fortalecer a autoridade com bons costumes, com a virtude, né, com o estudo da razão. E isso é feito aonde? Nas universidades, para que o administrador, para que o legislador possa criar leis que sejam justas e atendam ao bem comum. E aí nós temos o Santo Tomás de Aquino, cuja obra Suma Teológica estabelece exatamente esses preceitos de que a lei humana e a lei divina são ambas positivadas, a primeira pelo homem e a segunda por Deus, fazendo uma análise
sobre, especificamente, a lei divina e a lei humana. Só que como haviam mais dois elementos, eu fui pesquisar no livro do Miguel Reale, né, que está aí citado, para você entender cada um desses institutos que são colocados no livro do Bobbio. Então, a lex naturalis é a participação da lei eterna na criatura racional. Então, o ser humano é capaz de olhar a natureza e deduzir, através da razão, o funcionamento da natureza. E se ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de encontrar na natureza exemplos de valores que devem ser agregados ao seu próprio comportamento. Se todo animal depende da vida para existir, ou seja, se a presunção de vida é que torna possível a movimentação dos organismos, é natural que as pessoas tenham direito à vida. Se para que a vida exista é preciso que um macho se una a uma fêmea, é natural que deverá haver uma regra que estabeleça como é que um homem vai se unir a uma mulher para poder procriar. Então isso deriva de uma lei natural, e essa lei natural é a participação da lei eterna na criatura racional. O que é a lei eterna? Ela é a própria razão divina. Se você pegar qualquer teólogo, ele vai dizer para você que a razão divina é insondável. Porque como Deus é onipotente, onisciente e onipresente, se ele foi, e será, se ele está em todos os locais do tempo, desafiando a própria ideia de tempo, ele sabe tudo aquilo que existiu, existe ou existirá. Essa razão é insondável pelas próprias limitações racionais do homem. Então, por isso, o homem não pode ter acesso à lei eterna. Ele só pode deduzi-la a partir da lei natural, a partir daquilo que ele observa na natureza. Agora, é claro que existe uma lex divina, uma lei divina, que é aquela que foi revelada ao homem. Onde está essa lei divina no pensamento medieval europeu? Na Bíblia. A Bíblia é o documento que registra a lei revelada por Deus aos homens. Então, a partir desta lei revelada, o legislador vai tentar estabelecer regras de conduta com a observação das leis da natureza, para que a sociedade possa florescer dentro desses valores cristãos. A lei humana deriva da lei natural baseada em dois conceitos. Isso está em latim no livro e está traduzido aí no slide. A lei humana deriva da lei natural por conclusão ou por determinação. Como é que funciona essas duas possibilidades? Por conclusão, significa que o legislador humano vai proceder a uma análise lógica necessária da lei natural. E aí eu usei o exemplo do falso testemunho. Se na lei natural é pecado emitir um falso testemunho, ou em outras palavras, é pecado mentir, o legislador tem que proibir e castigar a mentira. A outra forma é por determinação. O legislador estabelece a forma pela qual a lei natural deve ser aplicada. Em outras palavras, a lei natural é muito genérica, certo? Ela estabelece quais são as condutas que são proibidas, mas não estabelece a forma como elas devem ser castigadas, por exemplo. Então, se eu voltar lá para o pecado da mentira, eu vou ter o seguinte: é pecado mentir, e a pessoa mentiu. Só que na Bíblia não tem nenhuma regra que diga o que é que acontece com a pessoa, o que deve acontecer com a pessoa que mente aqui na terra.
Lá no julgamento, ela vai para o inferno. Mas aqui na terra, o que a gente faz com ela? Aí, dependendo da mentira, se ela for muito grave, ela vai ter uma pena de 1 ano de prisão. Se ela for uma mentira leve, ela vai ter uma pena de multa, por exemplo. Então, o legislador ele vai delimitar qual é a consequência pela ilicitude prevista na lei natural. Então, ele cria uma lei humana tentando punir aquilo que a lei natural proíbe, especificamente, caso a caso. Direito natural e direito positivo no pensamento dos justnaturalistas do século XVII e XVIII. O primeiro dos nossos estudiosos é o Hugo Grocio, que escreve o livro O Direito da Guerra e da Paz, e é considerado o pai do direito internacional moderno. Ele vai falar que o direito natural, e aí a abordagem volta a ser uma abordagem antropocêntrica, deriva da justa razão que estabelece os critérios morais racionais, porque o ser humano é uma criatura racional, faz parte da sua natureza utilizar o raciocínio, e ele, portanto, será capaz de julgar o que é bom e o que é mal, de acordo com os seus conhecimentos. Então, é como fala o livro... Então, é como fala Bobbio, na página 20, dizendo que o direito natural é um ditame da justa razão, que se destina a estabelecer critérios morais racionais. O direito civil, que é o direito positivo, no caso, é aquele criado pelo Estado, derivado do poder civil, ou seja, derivado do poder que a própria sociedade detém, né? E aí o Estado vai legislar para atender o bem comum dos homens livres que constituíram esse Estado. Tá? Hugo Grocio admite a existência de 3 instituições do direito voluntário. A primeira dessas instituições é o próprio Estado, que vai regular o direito interno dos homens livres. O segundo é a família, que vai produzir o poder patronal ou patriarcal e regular as suas atividades particulares. E depois a comunidade internacional, que é um ordenamento superior ao ordenamento jurídico dos próprios estados individualmente considerados. Ele dá uma demasiada importância aos tratados internacionais, porque ele entende que o tratado internacional é aquela regra que rege o comportamento dos estados entre si. Não é? Então, para que haja a guerra e a paz, o direito internacional intervém estabelecendo, por exemplo, limites ao que pode ser feito numa guerra. Depois eu tenho o critério racional de Gluck. Ele vai estabelecer a distinção entre o direito natural do direito positivo a partir da forma como eles são captados pela razão humana. Para o Gluck, o direito natural é capaz de ser percebido por tudo aquilo que o homem pode observar diretamente na natureza. Por exemplo, quando ele observa a natureza e a própria natureza humana, ele começa a captar os objetivos e interesses que são comuns à espécie humana. Um dos interesses comuns à espécie humana é a própria sobrevivência, não é? Então, eu vou deduzir que, da mesma forma que eu quero sobreviver, o meu vizinho também quer sobreviver. Para que nós dois possamos sobreviver, nós temos que respeitar as nossas liberdades mutuamente, nós temos que evitar o homicídio mutuamente. Então eu começo a deduzir normas a partir da observação de critérios naturais. Se a vida é uma coisa comum entre eu e você, é óbvio que nós dois vamos trabalhar racionalmente para que a vida que existe em mim e a vida que existe em você seja preservada e, portanto, nós não vamos nos matar. Por sua vez, o direito positivo funda-se no conjunto de leis erigidas por um legislador e que são levadas ao conhecimento do público ao qual se destinam. Então, existe uma diferença da forma como eu conheço o direito natural, que é pela observação da natureza,
da forma pela qual eu conheço o direito positivo, que é através da promulgação. Então, o Gluck ele já está demonstrando como é que se estrutura de forma positiva o direito legislado pelo Estado. Por quê? Porque nós já estamos no início da modernidade. O século XVII já é o início da modernidade, já é dito até alta modernidade, né? Ou seja, são as estruturas filosóficas elementares que fazem parte do Estado de Direito. Então aí vocês têm na introdução do livro do Bobbio os critérios de distinção entre o direito natural e o positivo numa tabela. O primeiro critério é uma antítese entre o direito natural e o direito positivo quanto à universalidade do direito natural e a particularidade do direito positivo. Ou, em outras palavras, o direito natural vale em todos os locais, em todas as sociedades, e o direito positivo só vale na cidade onde ele é produzido. A outra forma de antítese é a da imutabilidade do direito natural e da mutabilidade do direito positivo. Perceba que o direito natural, além de universal, ele é considerado imutável. Por quê? Porque ele, por decorrer da natureza, ou por decorrer de Deus, ou por decorrer da natureza humana, sempre irá refletir essa origem. Então ele será o mesmo em função da origem da qual ele provém. O direito positivo será mutável porque o legislador sempre poderá ser substituído por um novo legislador. O outro critério de distinção entre direito natural e direito positivo é quanto à fonte. O direito natural deriva da natureza e o direito positivo deriva do poder do povo. O outro critério de distinção é o modo de conhecimento. Enquanto o direito natural é percebido pela razão, o direito positivo é percebido pela promulgação. Quanto ao objeto, o direito natural cuida de atos bons ou maus, fazendo uma qualificação entre esses atos, e o direito positivo cuida de atos válidos, ou seja, é indiferente se é bom ou mal, mas se houver uma fórmula definida por lei que deva ser seguida pelo súdito ou pelo povo, ela tem que ser atendida da forma como está estabelecido na lei. Então é o sentido da lei que deve ser observado. Quanto à valoração, enquanto o direito natural é valorado como bom, o direito positivo é valorado como útil. Então ele vai atender aos critérios da utilidade para o qual ele foi criado pelo legislador. Então, eu convido vocês a examinarem a obra O Positivismo Jurídico, Lições de Filosofia do Direito, do autor Norberto Bobbio, e lembro que este vídeo não substitui o exame e o estudo da bibliografia, ele é apenas complementar, e agradeço a presença de todos e convido-os a assistirem os próximos vídeos que serão lançados oportunamente. Muito obrigado, bom dia, até logo.